Eu quero tratar com você deste tema soleníssimo, contrastes profundos no tempo e na eternidade. E nós vamos lidar com este tema à luz de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Jesus conta sobre um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava em banquetes com seus convivas, num clima de muita alegria e muita festa, com muita comida e talvez bastante música. E também à porta deste homem rico jazia um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os cães vinham lamber-lhe as feridas. Jesus prossegue dizendo que este mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, olhou e viu Abraão em seu seio e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque eu estou atormentado aqui nessas chamas. E mais ainda, envia a mensageiros a meus irmãos para que eles não venham para este lugar de tormento. E a voz que ele escuta é esta: Filho, na tua vida tu tiveste os privilégios e Lázaro os seus tormentos, e além do mais está posto um grande abismo entre nós e vós, de tal forma que os de lá não podem passar para cá, nem os daqui podem passar para lá. E se eles têm, seus irmãos têm, Moisés e os profetas, ouçam-nos. Porque ainda que alguém levante-se dentre os mortos e vai ter com eles, não se arrependerão. Jesus termina de contar esta parábola e nos deixa aqui um legado importante de preciosas lições. A primeira lição é que a vida é mais do que viver e a morte é mais do que morrer. A vida não é apenas a caminhada entre o berço e a sepultura. A vida não é apenas a nossa jornada aqui neste mundo. Depois da morte, existe uma eternidade pela frente. Eternidade de bem-aventurança eterna ou de tormento eterno. É bem verdade que alguns negam a existência da eternidade. Outros dizem que a vida é apenas o aqui e o agora. E que o propósito da vida é fazer como aquele rico fez: beber todas as taças dos prazeres, sorver todo o néctar das aventuras da vida e curtir bastante, porque a vida é só aqui e agora. Portanto, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esta é a filosofia de tanta gente. É pena que muitos descobrirão tarde demais, quando não haverá mais tempo para arrependimento. O rico acordou no inferno e estava em tormentos. E pensou que tinha chance de reverter a situação. Mas aquela era uma condição irremediável. No inferno não há alívio. No inferno não há resposta ao clamor. No inferno não há possibilidade de reverter mais a sua condição. Então eu chamo a sua atenção para, à luz desse texto, refletir sobre alguns contrastes no tempo e na eternidade. Em primeiro lugar, vamos ver o contraste na vida. Esse texto está falando de dois homens, um rico, que vestia de púrpura, e a púrpura só os reis na época vestiam. Era uma vestimenta extremamente cara. Vestia também de linho finíssimo. Este homem vivia num palácio, talvez cercado de muitos amigos, e a vida dele era de banquete em banquete, de festa em festa, de momentos de alegria para outros momentos de prazer. A vida dele era uma celebração contínua. Ele não tinha preocupações, ele não tinha doença, ele não tinha pobreza, ele não tinha solidão,
Ele não tinha momentos de gemidos e lamentos. A vida dele era um contínuo celebrar. Este homem tinha tudo que a vida podia lhe oferecer. Por outro lado, Lázaro é mendigo. Este homem não tem nada. Este homem não tem ninguém. Este homem não tem saúde porque está coberto de chagas. Este homem não tem amigos. Apenas os cães vêm lamber-lhe as feridas. Este homem não tem o básico, quando o outro tem muito luxo. Esse homem tem o estômago roncando de fome, enquanto o rico banqueteia-se com seus amigos. O rico tem muitos amigos. Lázaro enfrenta o drama da solidão. Se nós olharmos esse contraste, vamos ficar estarrecidos. Por que tamanhos desníveis? Por que tamanhos contrastes? Por que abismos tão profundos separam dois seres humanos? Por que tanta desigualdade? Por que tanta injustiça? Este contraste nos choca profundamente. É o contraste que vemos ainda hoje. Pessoas ricas demais e outras pobres demais. Pessoas que têm muito, outras que têm pouco demais. Pessoas que comem demais, outras que passam fome. Pessoas que se vestem de forma quase que régia, com púrpura e com linho finíssimo, e outras cobertas de trapo. Pessoas que fazem banquetes caros e tomam vinhos caríssimos, enquanto outros, à sua beira, passam fome e passam dores profundas. Pessoas cercadas de asseclas, de bajuladores ou até de amigos. Outras pessoas que enfrentam o drama da solidão, que só têm os cães para lamber-lhes as feridas. Esse contraste é absolutamente chocante ainda hoje. Mas vamos ver um segundo contraste, não apenas o contraste na vida, vamos ver o contraste na morte. Diz a Bíblia que o rico morreu e foi sepultado. Não diz a Bíblia que Lázaro morreu e foi sepultado. Talvez a sepultura de Lázaro tenha sido os próprios cães. É muito provável que no sepultamento deste rico houvesse um grande cortejo fúnebre. É bem provável que a urna mortuária fosse de cedro. É muito provável que houvesse ali belos e eloquentes e comoventes discursos, fazendo verdadeiros elogios e encômios àquele homem que descia à sepultura. É muito provável que lágrimas pudessem ser vistas no rosto das pessoas ali presentes naquele funeral. É até provável que houvesse discursos tecendo os maiores elogios àquele homem, mostrando como ele era um homem importante para a sociedade. Diferentemente, era a situação de Lázaro. Diz a Bíblia que este homem, mendigo, coberto de chagas, rodeado de cães, passando fome, próximo à casa do homem rico, possivelmente não teve um funeral. Possivelmente ninguém foi ao seu enterro. Possivelmente ninguém chorou a sua ausência. Possivelmente não foi notado quando ele partiu, ou para alguns fosse até um alívio para a sociedade, porque não tinha mais o desprazer de ver um homem mendigo, talvez mal cheiroso, maltrapilho, caminhando pelas ruas. Um contraste profundo na morte. Ficaríamos chocados ainda hoje em ver esse mesmo contraste. Quantas pessoas cuja imprensa está presente para notificar o fato do passamento. Quantas vezes as autoridades se reúnem para aplaudir aqueles que descem à sepultura. Quantas vezes as multidões regadas de profunda e profusa emoção vão a esses cortejos para tecer os maiores elogios àquele que partiu, quando outros, na pobreza, na solidão, no ostracismo, na carência mais extrema, não encontram sequer um funeral digno, uma pessoa para cuidar
das coisas mínimas e básicas daquilo que um ser humano talvez tenha direito. Este é um contraste chocante na vida e também na morte. Mas eu quero chamar a sua atenção para um terceiro contraste nesse texto. É o contraste na eternidade. Porque do lado de cada sepultura, as diferenças são enormes. Agora, do lado de lá da sepultura, as coisas se inverteram. Diz a Bíblia que Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão. A palavra Lázaro significa aquele que confia em Deus. Lázaro não foi salvo porque era pobre. A pobreza não é uma virtude em si mesma, como a riqueza não é um vício ou um pecado em si mesmo. O problema é que este homem rico possuía dinheiro e ele tinha o dinheiro como seu Deus. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é carregar dinheiro no bolso, é carregar dinheiro no coração. O problema é fazer do dinheiro a razão da vida, quando o dinheiro deve ser um instrumento para abençoar vidas. Lázaro, mesmo sendo pobre, mendigo e doente, era um homem que colocava a sua confiança em Deus. E por ter colocado a sua confiança em Deus, agora ele está desfrutando da bem-aventurança eterna, do seio de Abraão, da Nova Jerusalém, da Cidade Santa, da Pátria Celeste, do céu, da bem-aventurança eterna. Por outro lado, este homem que teve riquezas, que teve glórias, que teve luxo, que teve vestes engalanadas, banquetes majestosos, convivas os mais ilustres da sociedade, ao acordar do outro lado da sepultura, está no inferno, está em tormentos, está no meio das chamas, nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, onde há trevas e escuridão, onde as pessoas são banidas eternamente da presença de Deus. E neste tormento, algumas coisas são pontuadas. Primeiro, não pode mais haver alívio no inferno. O que é uma gota d'água num lugar de chamas? O que é um alívio de alguns segundos para toda uma eternidade de tormento? Este homem não recebe sequer o alívio de um segundo ou de um minuto, é um tormento eterno. E é melhor escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. É melhor ser alertado sobre a realidade das penalidades eternas do que acordar tarde demais para elas. Segunda coisa, no inferno é um lugar onde não se recebe mais resposta ao seu clamor. Este homem está atormentado, este homem está perturbado, este homem está no meio de chamas, este homem não tem descanso, ele não tem paz, ele não tem alívio, também não tem resposta, também não tem solução, também não tem causa remediável. O seu problema é irreversível. Há um abismo entre o céu e o inferno. É impossível que alguém saia do inferno para o céu, como é impossível que alguém vá do céu para o inferno. Há um abismo estabelecido e não há mais chance de mudar essa situação. Em terceiro lugar, no inferno é lugar onde não se pode mais ajudar a família. Este homem pediu para que fossem enviados mensageiros à sua casa. Mas notem vocês, a palavra diz o seguinte, que Abraão disse para ele, ainda que se levante alguém dentre os mortos, a única possibilidade para uma comunicação seria uma ressurreição. Não existe esse negócio de reencarnação, não existe esse negócio de vir vozes do além para falar com quem está vivo. Mas ainda que alguém se levantasse dentre os mortos e ressuscitasse para falar, eles não se converteriam, os irmãos deste homem. Por quê? Porque eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus. A maneira de Deus anunciar a verdade é pela palavra. E aqueles que não se convertem mediante a pregação da palavra de Deus, não se converterão de qualquer outro meio, de qualquer outra forma. Aqui está estabelecido um contraste, não só na vida, não só na morte, mas também na eternidade. A grande pergunta é, que escolha você vai fazer? Agora é o dia da escolha.
Agora é o dia da decisão. Hoje é o dia da salvação. Hoje você pode acertar sua vida com Deus. Hoje você pode arrepender-se dos seus pecados. Hoje você pode voltar-se para Jesus. Hoje você pode recebê-lo como seu Salvador pessoal. Hoje você pode tomar decisões para fazer uma mudança radical na sua vida, na sua história. Porque nesse momento é o tempo oportuno de Deus. Não deixe para depois, porque poderá ser muito tarde. Hoje Deus está falando ao seu coração. E se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu quero orar em seu favor. Eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Onde você está? Ponha a sua vida nas mãos de Deus. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus. Confesse-o como Senhor da sua vida e receba aqui e agora o privilégio e a bênção de ser uma pessoa salva em Cristo, que receba o presente da vida eterna. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, pelo alerta, pelo aviso solene e pela oportunidade que os nossos telespectadores têm de agora fazer uma escolha em tempo oportuno, a escolha de consequências eternas, a escolha que vai definir os rumos da sua eternidade. Dá-lhes graça, ó Deus, para que eles possam se voltarem do pecado para Jesus e entregar o coração ao Filho de Deus, ao teu Filho, ao nosso Salvador, para que possam receber agora mesmo o privilégio e a bênção da salvação, da vida eterna e do perdão de seus pecados. Senhor, aplica esta palavra no coração de todos aqueles que nos assistem, para que neste momento haja salvação na terra e haja celebração no céu. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.